Olá, gente. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o tema violência fatal nas escolas. Para quem não me conhece, eu sou Antônio José, psicólogo, mestre em educação. Bom, como eu já comentei no meu último vídeo, a violência é uma característica que sempre teve presente nas escolas modernas. Na verdade, o projeto moderno, se a gente puder falar assim, é um projeto que sempre foi marcado pela presença de violências, inclusive da violência fatal. Então, a civilização no mundo moderno, ela não é uma civilização isenta de violências, muito pelo contrário. E a escola sempre foi uma instituição que fez uso de violência, tanto na modalidade física como psicológica. Então, a utilização de castigos físicos foi uma prática muito comum nas escolas até muito pouco tempo atrás. Mas é claro que isso não significa dizer que as violências elas surjam nas escolas, mas que as escolas reproduziam as violências que estavam na sociedade, seja na forma física, seja na forma simbólica, na maneira que ela se organizava, no pouco espaço para o diálogo, que sempre foi uma marca das escolas, tanto na sua gênese como até hoje em dia. As escolas, de um modo geral, têm uma certa dificuldade em negociar. O formato da escola sempre foi unilateral, Mas, na verdade, a questão da violência, de um modo geral, e a violência fatal em especial, é um tema muito mais complexo, que não pode ser pensado apenas a partir das escolas. A violência ela é um fenômeno que faz parte do mundo humano. Ao longo de nossa história, as violências sempre tiveram presentes em diversas situações, em diversos contextos. Inclusive, não apenas a violência é utilizada para dominar e explorar determinados grupos ou indivíduos, mas a violência também é utilizada para libertar determinados grupos do subjugo de outros grupos. Então, a violência ela é uma das formas mais antigas que os humanos encontraram para resolver os seus problemas. E ainda continua muito presente nas diversas sociedades. Claro que algumas, a presença da violência é mais frequente, como é o caso da brasileira. O Brasil é um país que já há mais de 30 anos produz uma quantidade de homicídios, de mortes, que equivale ao número de uma guerra. Aliás, supera números de guerra. Durante muito tempo, até 2000, nós tínhamos uma média de cerca de 50 mil homicídios ao ano. Isso deu uma caída, agora nos últimos 2 anos, principalmente no contexto da pandemia. Mas esses números, gente, 50 mil homicídios ao ano, isso é uma coisa muito séria, muito grave, e que a sociedade vinha convivendo como se não fosse nada tão grave assim. Então, em relação à violência fatal na escola, é interessante a gente pensar duas coisas. Eu que sou pesquisador do tema, já há mais de 10 anos eu pesquiso o tema violência na escola, a gente, na verdade, tinha uma pergunta antiga, que era o fato de a sociedade ela ser tomada pela violência de uma maneira tão dramática, A pergunta era como é que a violência fatal ainda não tinha chegado na escola. Veja que é uma questão que inverte a lógica, A gente se depara agora com a violência fatal chegando na escola e fica tentando entender o que aconteceu, mas na verdade os pesquisadores da área já se perguntavam há mais tempo como é que a violência fatal ainda não tinha chegado na escola. Então, se vocês pegarem para ver os números de ataques sofridos pelas escolas nos últimos 20 anos, nós temos em média 20 ataques, um pouco mais, porque alguns são mais valorizados do que outros, Uns nem chegaram na grande mídia, mas em torno de 20 a 22 ataques. Desses ataques, pelo menos 8 aconteceram nos últimos 12 meses, de março para cá, do ano passado, 13 meses, De março de 2002 a abril de 2003, nós tivemos 8 episódios de ataques em escolas. Então, quase a metade do total. Então, dá para ver que a incidência vem aumentando de uma maneira sistemática.
E muito tem se discutido sobre quais seriam as causas desse fenômeno, se isso teria a ver com as redes sociais, influência da cultura americana, influência de ideologias extremistas. Claro, tudo isso contribui, né? A gente sabe cada vez mais o poder que as redes sociais têm no comportamento das pessoas. Mas a gente não pode esquecer que a violência fatal é um fenômeno antigo no Brasil. Não começou agora. A diferença é que quem sempre praticou a violência fatal no Brasil foram adultos. Né? Agora, jovens e crianças começam a praticar também essa violência. E aí surge a pergunta: o que está acontecendo? Né? Um certo mal-estar, crianças, adolescentes cometendo crimes tão hediondos. Mas, pois é, a sociedade brasileira, ela na verdade, ela não só convive com a violência fatal, como divulga a violência fatal diariamente. Basta ligar qualquer canal de televisão em horário de noticiário, né, principalmente no meio do dia ou no início da noite, vocês vão ver que as notícias que são exaustivamente divulgadas são notícias de violência, de crimes, de homicídios. Então existe uma verdadeira pedagogia do terror, onde a nossa sociedade divulga a todo momento notícias envolvendo violência em todas as suas possíveis modalidades. Então assim, eu fico me perguntando, né, como é que agora a gente estranha que uma sociedade que convive com a barbárie já há mais de 30 anos, que divulga exaustivamente essa barbárie, como é que ela acha estranho que essa violência agora esteja chegando no mundo dos jovens, essa violência fatal, né? E esteja também entrando nas nossas escolas. Então, assim, o que eu penso é que isso era o caminho inevitável que a violência fatal poderia seguir. Não é? E a grande questão que a gente hoje em dia tem que se perguntar não é como conter a violência fatal entre os jovens, como tornar as escolas mais seguras, embora isso seja importante. Mas a questão central, que a sociedade parece que não acordou ainda, diz respeito à própria presença da violência, em especial da violência fatal em nossa sociedade, de forma tão disseminada. Não é? E o silêncio, o estranho silêncio que a sociedade faz, as autoridades fazem em relação a esse fenômeno. Então é claro que pensar em violência na escola, violência fatal, antes de mais nada, exige uma reflexão sobre a violência presente na sociedade, a violência presente na cultura e o que está sendo feito para conter essa violência. Agora, por outro lado, pensando especificamente em escolas, existe uma questão específica que é local. Né? As escolas são verdadeiros laboratórios sociais, são espaços de convívio altamente heterogêneos, onde pessoas oriundas de mais diferentes contextos convivem ali no seu cotidiano. Se a gente para pensar, quais são os mecanismos que, no geral, as escolas, tanto na esfera pública como privada, desenvolvem para mediar essas relações tão complexas que diariamente são estabelecidas no seu cotidiano. Não é? Que mecanismos são esses? Quais são os mecanismos de resolução de conflito que são utilizados nas escolas brasileiras? Então, se a gente começa a olhar por aí, a gente vê que a escola, de um modo geral, ela não tem estrutura suficiente, ela não tem dispositivos suficientes para lidar, para administrar a complexidade das relações que se estabelecem no seu interior todos os dias, né? Principalmente na esfera pública. Então, o que acontece? Sem esse olhar mais atento, sem a presença de mediadores dentro da escola para conseguir lidar, administrar com a complexidade dessas redes de relações, né, que se estabelecem no seu interior, e principalmente dos conflitos que são inevitáveis num ambiente tão heterogêneo. E uma outra variável, né, cada dia que passa mais, um fenômeno vem crescendo no mundo, em especial no Brasil, né, a questão da doença mental, os transtornos mentais. O Brasil é um país que tem estatísticas alarmantes de depressão, de ansiedade, de transtornos do sono.
Então, esses fenômenos, eles estão, cada dia que passa, mais presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Seja a violência, que já é histórica, agora o adoecimento psíquico. Então, se a gente coloca isso tudo dentro de um espaço de convívio como a escola, sem que seja dada a devida atenção, sem que se desenvolva os mecanismos necessários para criar um ambiente de convívio pacífico, sustentável, a violência ela é inevitável. Não é? Então, a escola ela não é a principal responsável pela violência, nem deveria ser pensada como a única responsável por reverter esse quadro de violência na sociedade. Mas é claro que a escola, como espaço de socialização de jovens, como espaço educativo, ela precisa ter um compromisso, né, em relação a essa questão da proliferação das violências na sociedade. A escola deveria ter como prioridade número 1, nesses cenários de barbárie que a sociedade brasileira vive, de desenvolver mecanismos que fortaleçam uma cultura que valorize o diálogo como forma de resolver os conflitos cotidianos. E isso ainda é uma coisa incipiente nas escolas brasileiras. Isso não é apenas culpa das escolas. A gente tem que pensar também a nível macro, não é? As políticas públicas, a maneira que a educação é pensada e praticada no Brasil, ainda está muito distante de levar em conta questões como essa. Na verdade, a sociedade brasileira como um todo, ela não está muito preocupada com as questões sociais, né? Em pensar uma sociedade mais equitativa, mais justa, onde não existe essa quantidade tão grande de pessoas vivendo em condições tão precárias de vida, né? Então, enquanto a sociedade não se der conta que precisa desenvolver um projeto que seja sustentável, um projeto social que seja sustentável, a violência vai continuar proliferando. E agora chegou a vez, né, das escolas, dos jovens, né, e a tendência é que isso vá continuar se agravando e cada vez mais a violência se aproxime de nossa vida cotidiana. A menos que a sociedade, de um modo geral, as nossas autoridades, os nossos políticos acordem. O Brasil não pode continuar fechando os olhos para a gravidade do problema das violências no seu cotidiano, nos seus cotidianos. É isso.